everybody! Você já parou para pensar sobre como você vai tornar o seu currículo um pouquinho mais atrativo? Pois é, tem uma seção no currículo que você pode acrescentar, que define o seu perfil, ou melhor, descreve o seu perfil. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Além disso, você também pode descrever a si mesmo colocando sobre a sua personalidade, e esse é um outro aspecto dessa nossa aula de hoje. Então, se você ainda não separou, deixe aí organizado ao seu lado sua caneta, seu lápis, caderno, ou então já deixe aberto o seu aplicativo de anotações, porque nós estamos começando agora mais uma aula no Se Liga na Educação, Se Liga no Inglês. Eu sou Lídia Chagas, a sua professora de inglês, e a nossa aula hoje é na temática de Description and Profile, que é exatamente sobre descrição e perfis, perfil, o seu perfil. Então nós vamos hoje aprender a narrar cenas de filme ou episódios, ou também pode ser trecho de livro. Nós vamos aprender a descrever lugares, estudar como escrever a seção perfil do seu currículo. E para fazer isso, nós vamos usar o nosso material, o seu material no PET da semana 6, exercício 1. Vamos lá? O exercício 1 ele está estratificado, então exercício 1, parte 1. Então, o que fala? Pense no trecho de um livro ou na cena de um filme, episódio que você tenha assistido e que tenha chamado a sua atenção. Então, você viu que a atividade, o enunciado, deixou livre para que você escolha aquilo que seja da sua preferência. Então, sempre que você tiver essa oportunidade, pegue algo que você goste, que aí você vai, além de fazer o exercício, de estar aprimorando a sua habilidade no que o exercício está trabalhando, você também vai estar se divertindo e vai ser um engajamento ainda maior, porque é algo que você gosta, tá bem? Então, para a aula de hoje, eu fiquei pensando sobre o que a gente ia colocar. Peguei algo que eu gosto, mas eu espero que também você tenha colocado lá no seu PET ou no seu caderno algo que seja engajador para você. Então, qual é a sua escolha? Escreva aí, minha escolha pode ser ou livro ou filme. E aí você vai pensar numa cena específica. Mas a minha escolha para a nossa aula de hoje foi The Last Kingdom, que é o Último Reino. Não sei se você já assistiu, mas é uma série e narra muitas coisas históricas ali na construção, na definição da Inglaterra. Fala um pouquinho sobre invasões de Vikings. Então é algo muito envolvente, aventura, ação. Se você gosta, fica aí a dica para assistir The Last Kingdom, mas a gente vai ver um pouquinho hoje sobre isso. Então, qual é a segunda parte? Depois que você escolheu qual que vai ser ou livro, ou filme, ou seriado, você vai escrever em primeira pessoa, colocando-se na posição do personagem principal. E de forma semelhante, você vai narrar o que aconteceu na cena. De forma semelhante a quê? De forma semelhante àquele trabalho que você leu da Jane Eyre em semanas anteriores. Lembra que você leu a Jane Eyre narrando pessoas, narrando descrição de local, falando sobre como as pessoas eram, ou seja, descrição de pessoas. E a Jane Eyre também narrando o que tinha acontecido usando o Simple Past. Então, vai ser de forma semelhante àquilo que você viu lá na Jane Eyre, tá bem? Então, você vai usar o Simple Past e você vai usar as orientações, que são os guidelines, para poder guiar a sua produção. Então, vamos olhar. As orientações são para que primeiro você defina o personagem principal, lugar onde a cena ocorre, pessoas envolvidas, quais são os verbos que eu preciso usar. Então, coloque eles já em inglês. Qual é o Simple Past desses verbos, já que eu vou precisar narrar no passado? E qual outro vocabulário que eu vou precisar que eu não sei? Ou então até mesmo que eu sei, mas já vou colocar aqui para facilitar na hora da minha escrita. Então você coloca tudo isso, deixa tudo isso disposto aí ou no caderno ou no PET. Conforme você estiver escrevendo, olha aqui a dica. Leia os pontos dos guidelines para saber o que escrever e em qual ordem vá dando ok, vá dando check, conforme cumprir o passo na escrita. E escreva em inglês. Você tem condições para isso. Então, eu fui escrevendo aqui qual é o meu personagem principal e como está ali na dica. Coloquei personagem principal, vou dar o meu check. Vamos lá. Dei o meu check, personagem principal. Então,
Se você já assistiu, você vai ver que ele sempre fala assim, ó, I am Uhtred, son of Uhtred, né? Eu sou Uhtred, filho de Uhtred. Ele sempre inicia, ou em vários momentos ao longo da história, ele vai falando I am Uhtred, son of Uhtred. Né? E qual é o lugar que a cena ocorre? É o reino de Northumbria, Bebbanburg, que fica ao norte da Inglaterra, e também Dinamarca, também mostra um pedacinho de lá. As pessoas envolvidas, então eu coloquei aqui quais são as pessoas envolvidas nesse, não só no trecho, mas eu coloquei no seriado como todo, tá bem? Você pode escolher deixar só no trecho, tá? E fui colocando Uhtred, Brida, todas as pessoas envolvidas na cena, vou dando o meu ok, porque eu já fiz. Próximo, verbos em inglês que eu preciso usar. Então, eu estou falando de coisas que já aconteceram. Então, vou usar o verbo there is, de existência. Invade, invadir. Come, vir, baptize, kill. Warn, que batizar, matar, avisar. Todos os verbos que eu vou precisar. E aqui eu coloquei o simple past desses verbos. Está bem? Então, faça o mesmo. Só não vale você fazer igual o meu, tá bem? É para você corrigir. Então, seguindo, nós temos mais vocabulários. Eu tenho aqui, eu vou precisar do vocabulário filho. Então, filho em inglês, son. Eu vou precisar de herdeiro, heir, batalha, battle, escravo, slave e guerreiro, warrior. Então, preciso desse vocabulário aqui. Anotei, pesquisei lá no dicionário aquilo que eu não lembrava, que eu não conhecia. Ótimo, agora vamos para a nossa escrita, certo? Dei o meu check. Ok, vamos lá. Então, o exercício, as guidelines. Who are the characters in the scene? Quem são os personagens na cena? What were the characters like? Como que eles eram? Como que eram esses personagens? Então, você vai descrever características pessoais desses personagens, tá bem? Então, essa é a orientação. Então, nesses guidelines, você vai fazer a mesma coisa. Você vai escrevendo, respondeu a primeira pergunta, quem eram? E aí, você vai dar o ok. Respondeu a segunda? Dá o ok. Então, eu estou respondendo aqui. Você pode colocar assim, mas depois você transforma em um texto corrido, está bem? Depois você transforma lá em um parágrafo único. Então, who are the characters? Então, eu coloquei Uhtred of Bebbanburg and Brida. Então, é o Uhtred de Bebbanburg e a Brida. Esses são os personagens na cena específica. Se for livro, no trecho do livro. Número 2, what were the characters like? Como que eles eram? Como eram esses personagens? E aí, eu peguei aqui adjetivos de personalidade. Então, eu usei o passado, porque eu estou falando como eles eram. Disse they were, eles eram confident, eles tinham confiança, talented, talento, they were stubborn, eles eram cabeça dura também. They were strong, forte, and very brave, muito corajosos. Então, eu coloquei aqui as características. Então, já vá pensando aí nas características e você vai usar isso depois para pensar na seção de perfil do seu currículo. Where were they? Onde que eles estavam? As outras perguntas, que são as guidelines para completar essa tarefa. Então, eu já vou passar para o próximo slide, que é onde eu já fui respondendo, tá bem? Então, onde eles estavam, eu coloquei. Eles estavam em Northumbria, they were in Northumbria. Então, é legal que conforme você vai escrevendo, você vai praticando. Olha só, novamente eu usei o verbo be no passado. Então, se você estiver falando só de uma pessoa, você vai dizer she was, ela estava, ou então he was, ele estava. Ou se for um livro que for de animal, ou de alguma coisa animada, você vai usar it was, tudo bem? Ele estava. Depois, what was the place like? Como que era o local? Então, você vai descrever o lugar onde eles estavam. Então, eu vou usar aqui o verbo there is, o verbo haver em inglês, só que no passado. Então, eu digo, there were many trees, haviam muitas árvores. There was a beautiful landscape. Então, vê só, para poder descrever o lugar, eu estou usando o verbo there is, como eu mencionei. Falei many trees, falei das árvores, e eu usei um intensificador, muitas árvores. Landscape, uma paisagem, mas não é só uma paisagem, é uma bela paisagem. Então, eu usei um adjetivo, beautiful landscape. Que tipo de landscape? Of large fields, de campos amplos, mountains, beach, a great fortress, montanhas, praia e uma fortaleza imensa, grandiosa. Então, tudo isso foi o que eu usei para poder falar, descrever o local onde a história está passando. E depois, what happened in the scene? O que aconteceu na cena? Então, eu vou narrar usando verbos tanto
na forma afirmativa quanto na forma negativa no passado. Então, vamos lá. Aqui eu explico o que aconteceu. They were not happy. Eles não estavam felizes. Por quê? Because Ragnar the Fearless had been cowardly killed. Então, eu estou falando que eles não estavam felizes porque Ragnar tinha sido covardemente assassinado, tinha sido morto. E aí eu falo, actually, Uhtred was extremely angry at the whole situation. Então, na verdade, como que Uhtred estava? Ele estava extremamente nervoso, revoltado, com raiva de toda a situação. Então, vê, eu usei aqui extremely, extremamente, tá vendo? Eu usei um advérbio também para intensificar. Usei adjetivo para mostrar como que ele estava. Você pode ver também que aqui eu usei had been killed, ele tinha sido morto. Eu usei o past perfect e usei a voz passiva, ele foi morto. Então, você vai fazendo aí as suas escolhas, tanto lexicais quanto verbais. Você vai fazendo as suas escolhas de qual vai ser o início da frase, que é questão de tópico, né? O que você quer que o leitor foque? Qual vai ser o foco? Vai ser no sujeito? Vai ser naquilo que aconteceu? Então, tudo isso são escolhas que você vai fazendo e assim você vai fortalecendo tudo que você foi estudando ao longo dos seus anos escolares, tá bem? Vamos prosseguir. Então, aqui a gente está respondendo o que aconteceu. E aí, eu continuo dizendo, he didn't move ahead to Essex, ele não prosseguiu. Então, vê, eu usei a forma negativa, usei o didn't, mas o verbo não prosseguiu para o Essex until he went to Bebbanburg, até que ele fosse a Bebbanburg. Ele não prosseguiu ao Essex até que ele chegasse em Bebbanburg and screamed to everyone, e gritasse. Então, tá vendo? Move, didn't move, until he screamed. Não prosseguiu até que ele gritasse a todos. O que ele disse? Aí eu coloquei aqui quotation marks, coloquei aqui as aspas e usei o presente simples, porque eu coloquei as aspas, da forma que eu me lembro que ele tenha dito lá na cena. Que ele falou, I am Uhtred of Bebbanburg and I will take what is mine. Então, eu sou Uhtred de Bebbanburg e eu tomarei aquilo que é meu. Então, a história ela gira em torno disso, de Uhtred lutando por aquilo que é dele, reconquistando o que é dele. Então, that was the end of the episode 1 of The Last Kingdom. E eu termino aqui a minha narração dizendo que esse foi o final do primeiro episódio de The Last Kingdom. Essa foi a minha narração. E a sua? Como que você fez? Não fez ainda? Dá tempo. Então, olha aqui a minha, veja como modelo, pratique, está bem? Pegue algo que você goste, para que seja engajador, para que seja algo divertido, prazeroso de se fazer, como foi para mim, fazer de The Last Kingdom, ok? Então, vamos lá. O próximo exercício foi você pensar no trabalho, na função, na conquista que você deseja, tá bom? Pensou aí, o que eu desejo, o que eu quero para a minha vida, o que eu penso em fazer depois. Ou então, às vezes não é nem depois, às vezes ainda esse ano. Qual seria o perfil ideal para você conseguir desempenhar essa função ou esse trabalho? Então, a gente sempre tem uma ideia, eu quero ser um intérprete, eu quero fazer tradução tanto para aulas, ou então eu quero fazer tradução de legendas. Então, você já vai imaginar quais são os requisitos necessários para que você faça isso. É esse tipo de atividade, esse tipo de reflexão que você vai fazer, tá bem? Então, você vai pensar, qual é o perfil ideal para conseguir desempenhar a função que eu desejo, que eu tanto quero? Então, você vai escrever o perfil ideal com tudo que vier à sua mente. Cursos que a pessoa precisa ter, idiomas, habilidades, pontos fortes, diferencial, tudo que vier à sua mente, tá bem? E agora você vai pensar nesse parágrafo introdutório, que é o perfil do currículo dessa pessoa que você imaginou aí. Agora, a sua tarefa vai ser escrever esse perfil dessa pessoa com todos esses requisitos que você já imaginou. Você vai escrever esse perfil em primeira pessoa, utilizando toda a informação que você já foi escrevendo, tá bem? E você vai escrever em inglês. E a dica para que você escreva esse perfil é para que você limite o seu perfil de 2 a 5 sentenças, a 5 orações. E você vai começar com uma frase descrevendo a sua experiência relevante, tá bem? Depois você vai
resumir, summarize your accomplishments. Então, você vai resumir tudo aquilo que você já conquistou nas próximas 2 a 3 frases. Então, aqui você está fazendo um exercício tanto de imaginação, certo? E também é um exercício de pensar nos passos que você vai tomar para que você chegue a ter esse perfil. Então, não pense em uma coisa que seja tão a longo prazo, não. Você pode pensar algo que seja, por exemplo, para o início do próximo ano. Então, você pensa em todos os passos. Então, às vezes, você precisa fazer o que? Um curso técnico. O curso técnico você pode fazer durante o ensino médio. Você vai lá e vai escrever. Começa escrevendo, pensando sobre a sua experiência. Nossa, mas eu ainda não fiz nada de estágio. Pense sobre você. Quais são as suas qualidades? Você já foi o quê? Representante de turma? Como você é? Você é bom em resolver problemas matemáticos, por exemplo? Coloque as suas qualidades, escreva esse perfil, tá bem? E isso vai ajudar a nortear aquilo que você precisa. Depois que você deixar esse perfil bem escrito, você vai escrever. Você pode iniciar usando o present perfect, por exemplo, usando esse tempo verbal que mostra algo no passado que é relevante para o presente, tá bem? Depois você pode continuar colocando experiências. E a outra dica que a gente tem aqui, que a gente vai dar uma olhadinha aqui no slide, é que você use palavras e termos que vão impactar o empregador que vai estar lendo o seu currículo. Então, o propósito desse resumo, desse perfil, é a autopromoção. Então, use e abuse de adjetivos, de palavras que intensifiquem, por exemplo, extremamente, profundamente, são advérbios. Coloque isso, você vai aproveitar as coisas que você já viu lá no outro exercício falando de descrição pessoal, tá bem? Então, pratique isso, tá? Ok, então você vai, como a gente viu, vai começar usando present perfect, logo depois você vai usar o presente. I am, I like, I work. Então, tudo narrando presente. O que você é, o que você tem, o que você faz. Está bem? Ok, então você escreveu o perfil para conquistar o que deseja. Agora pense, o que eu preciso fazer para que eu possa me tornar pouco a pouco a pessoa representada naquele perfil? Esse é o próximo exercício, é o exercício 3. Então, você vai escrever os 7 passos necessários, ou seja, fazer algo no futuro. Estabeleça metas usando time expressions. Então, é importante você ver que aqui você vai usar ou will, ou o present continuous, ou going to. São todas formas de narrar futuro. Então, é importante você ver, quando eu estou falando de meta, de projeto, eu preciso delimitar uma time expression, uma expressão de tempo, porque isso vai me ajudar já colocando isso em prática. Então, eu falo, eu quero fazer um curso online, eu vou fazer um curso online no próximo mês, um curso online gratuito, mas coloque definindo no próximo mês, next month, I will, ou I am going to. Então, escreva, coloque aí os 7 passos, mas que sejam coisas factíveis. Não coloca coisa muito distante, não coloca coisa que você já possa ir cumprindo a partir de agora, está bem? Então, essa atividade vai ajudar você ao pensar o que você vai fazer a partir do próximo ano, por exemplo, ou até mesmo a definir aquilo que você vai querer quando prestar o Enem. Está bem? Então, esse é o exercício 3. Coloquei aqui exemplos do que você pode usar na hora de escrever quais são as suas metas, o que você vai fazer. E na aula de hoje, nós vimos como narrar uma cena usando o Simple Past, usando intensifiers, adjetivos, como descrever lugares usando there is, there are, assim como adjetivos também. A gente viu sobre a criação do perfil no currículo e elaborar metas de curto e médio prazo para você alcançar o que você deseja. Tudo isso está lá no nosso PET 3. E na aula de hoje nós ficamos por aqui, está bem? Eu vejo você na nossa próxima aula. Continue estudando, dando o seu máximo. I see you next class. Um grande abraço de Lídia Chagas, your English teacher.